Olá, amigos e irmãos que acompanham o nosso canal. Aguardando aqui a hora do culto, faltam alguns minutinhos e eu decidi aproveitar esse tempo para poder conversar contigo um pouco, conversar com você sobre um tema importante. E eu quero falar em pouco tempo esse tema que veio à minha mente ainda ontem à noite, certo? E passei o dia inteiro pensando no que dizer sobre esse tema. E vou deixar para vocês aqui. Está escrito em Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6, que diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Eu não sou especialista em crianças, mas pelo tempo que lido com pessoas e com famílias e muitas palestras que participei relacionado à família, crianças, e ouvi muita coisa, né, ao longo desse tempo. Eu tenho 3 filhos que já foram crianças, hoje são adultos, e agora, graças a Deus, tenho uma neta. Eu pude aprender algumas coisas, principalmente a Bíblia também tem conselhos importantes sobre criação de filhos. O Provérbios 22, verso 6 diz: Instrui o menino no caminho que deve andar, quando ele envelhecer, nunca esquecerá ou ele não se desviará deste caminho. A criança, desde a faixa etária vou colocar aqui o mínimo 2 anos, tá certo? Entre 2 e 16 anos, tá certo? Esta fase entre 2 e 16 anos é a fase de captação, aonde a criança ou adolescente eles têm uma, uma facilidade muito grande de captar as coisas. Então é nessa fase que nós pais temos que investir muito no ensinamento, na educação dos nossos filhos. Porque aí, além da família ou dos pais ter uma influência muito grande sobre seus filhos, agora temos o mundo, temos o sistema mundano, temos o sistema atual de conceitos e ideias diferentes a respeito de comportamentos, e isso pode afetar muito a mente de uma criança. Então, eu quero fazer menção aqui que se você colocar na cabeça de uma criança que uma pessoa não é boa, ela vai crescer com aquilo na cabeça, achando que aquela pessoa não é boa. Então, nós temos que aproveitar esta fase. Muitas crianças são aliciadas. Eu vejo no caso do Oriente Médio, quantas crianças que já crescem ali na região palestina, eles crescem odiando o país de Israel. Mas a história é bem diferente. A história sobre aquelas terras ali é completamente diferente. E a criança cresce com um ódio do outro povo terrível. Mas quem coloca esse ódio? São seus pais, são seus líderes. E os povos, eles têm condições de viver pacificamente. Não vivem porque não querem. E essa rixa, essa confusão, ela é, ela é aliciada, é colocada na mente das crianças desde cedo. Agora, quando nós trazemos para o nosso contexto urbano aqui, nós precisamos, se a criança entre 2 a 16 anos, ela vive uma fase de captação de coisas boas ou ruins, que pode definir o seu futuro, nós pais temos que tomar cuidado com isso. Não adianta nada você encher seu filho de presente, de viagem, de fim de ano, mas se ele não cresceu um ser humano coerente, que vai beijar o teu rosto no futuro.
Então, os pais que precisam de respeito dos seus filhos precisam trabalhar esse respeito. E uma das coisas que eu prezo muito é quando nós que somos pais nós temos que dar o comando. Não é o filho que tem que dar o comando. E eu fiz muita coisa aqui em casa, é a seguinte: se você quiser que o seu filho seja uma pessoa que tenha habilidade ou capacidade de interpretar um comando, você tem que simplesmente, na hora do almoço, né, uma criança de 5 anos, você simplesmente pedir ela para guardar o prato sobre a pia para você, ela já vai entender aquilo como um comando, certo? Uma adolescente, uma menina de 10 anos, você pedir a ela, ó, quando você levantar, arrume o teu quarto. São maneiras que nós aplicamos aos filhos, que eles guardam com ele. A questão do comportamento. Como nós podemos evitar que um filho nosso não caia nas armadilhas da vida, não caia num crime organizado, não caia no vício das drogas, dos vícios das bebidas, de uma vida hostil que consome a sua vida. Nós precisamos educar bem. Até aquelas pessoas que estão envolvidas em coisas estranhas, elas têm uma alma que precisa ser salva. Mas como nós podemos contribuir com isso? Educando bem nossos filhos. A orientação começa em casa. Não precisa alguns pais acham que esse serviço é da igreja. Não. Esse trabalho é dos pais. A igreja só é um complemento para ajudar. Então, amigos, o que eu quero dizer nesta noite? Instrui seu filho. Dê o comando. Você é o pai. Você é a mãe. Então, você que é a autoridade na sua casa. Não é o teu filho que tem que decidir o que você tem que fazer. É você que tem que decidir. Não é o seu... Olha só, uma coisa que eu quero dizer para você. Grave isso com você. O seu filho tem 2, 3 anos de idade. Não é ele que tem que decidir a hora de ir embora de uma reunião. Eu vejo muitos pais no meio cristão onde eu convivo. Se o filho decidir ir embora, o pai quer ir embora. Quem dá o comando é o pai. O filho, ele precisa saber que tem autoridade sobre ele. Então, se um filho chegar perto do pai e falar, pai, eu quero ir embora. Não, você vai embora a hora que eu for. Isso é comando. Isso é autoridade. Agora, se o filho fizer isso e o pai aceitar isso, ele está perdendo o comando do seu filho. E o dia ele vai sair de casa para outros lugares e esse pai não terá autoridade para poder controlar esse menino ou essa moça. Então o comando começa cedo, em pequenas ações. Se o seu filho ele tem esse tipo de comportamento quando ele é criança, com 3, 4, 5 anos, e você aceita, você está prejudicando o crescimento desse menino e você vai ter prejuízo no relacionamento no futuro. Porque este filho ele não vai te obedecer e vai te fazer passar vergonha. Então, dê o comando, que você é o pai. Então, grave isso. Se o seu filho impor uma coisa sobre você, você precisa dizer, não, vai ser quando eu quiser. E você instruindo o menino bem, outro sim. Se você quer ser um exemplo para o seu filho, você que é pai cristão, quer ser exemplo para o seu filho, não deixe o seu filho sozinho para a igreja, não. Vá com ele. Apoie ele. Esteja junto com ele. Se o seu filho tirar as boas notas na escola, parabenize o seu filho. Mas se o seu filho também cometer ato errado e ilícito, corrija o teu filho. Porque assim você terá um futuro melhor e uma velhice melhor. Tá certo? Não pude falar assim o tudo que precisava falar por causa do tempo, mas essas são as minhas palavras. Instrui o menino no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, não desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. A gente fala numa próxima oportunidade.